Bom, nós vamos então para agora o nosso último painel do dia, também nosso último painel do fórum, antes do nosso encerramento. Chegamos então a um assunto que todos aqui temos em comum, que são os desafios de sermos contribuintes. Eu tive a tarefa de apresentar este fórum e o que tivemos em Lisboa sobre ESG. E eu gostaria de, em especial, ressaltar os desafios de contribuintes como eu, contribuintes mulheres. Eu sempre tive amigos, muitos amigos homens, alguns desde muito nova, e eu tenho um carinho muito grande por esses que tiveram na minha vida. E eu sempre disse uma coisa a eles, eu sempre falava, vocês sabiam que para eu existir eu gasto muito dinheiro, muito mais dinheiro que vocês? Eu sempre brinquei sobre isso com eles. Eu não tinha feito pesquisa nenhuma sobre isso, sabe? Era só mesmo a minha observação do dia a dia. E aí depois eu fiz alguma pesquisa e eu vi que, na verdade, não era só eu que pensava assim. E muitas mulheres, todos os meses, que eram algumas coisas que eu falava para eles, todos os meses compram remédios para as dores do período, ou usam um anticoncepcional, ou absorventes higiênicos, todos os meses. As que são mães gastam com suplementos, entre outros produtos alimentares ou fármacos com essa maternidade. Isso porque eu falo do final da gravidez, né? Quando a criança já está aqui do lado de fora. Lembrando que até lá chegar tem um grande período. E lembrando que muitas mães no Brasil, que é de onde eu posso falar, são mães solo. E isso eu também posso falar, porque a minha também foi. As mulheres do dia a dia usam táxi ou Uber para fazer trajetos muito pequenos que poderiam fazer a pé, mas não o fazem, porque tem medo de andar a pé, sozinha, na rua, à noite. E eu devo dizer também que, além dessas e das outras coisas, muitas outras coisas que eu não citei, as mulheres, infelizmente, ainda ganham salários inferiores aos homens. Então, sendo assim, já que nós falaremos sobre os desafios dos contribuintes, no papel de contribuinte, mulher, e no meu caso, mulher imigrante, que é uma interseccionalidade, como foi um conceito abordado no outro fórum, ESG, eu quero deixar aqui um pedacinho de uma música que eu gosto muito e falar, de alguma forma, da forma melhor que eu sei falar, que é com arte. Essa música é de um grupo chamado Francisco Elombre, e ela é mais ou menos assim. Triste, louco o mar, será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Eu quero convidar, então, para o nosso próximo painel, por gentileza, Luciano Fuch, Alessandra Vreck, Eduardo de Paiva Gomes, Jaque Damasceno Pereira Júnior, Jean Paulo Cimei Silva, José Amarísio Freitas de Souza, Kátia Soriano, Mariana Bughelli, Mitali Sampaio, Pietro Boria, Raquel Santoro, Saul Torino Leal e Thais Ramos. Bom, boa tarde a todos. Assim como foi feito ontem, para concluir o dia, a gente faz um painel maior, mais extensivo, para registrarmos rapidamente, como um youtuber, né, no máximo 5 minutos para cada um, reflexões, pontos, considerações sobre tudo aquilo que foi discutido nesses 2 dias. Nós tivemos painéis riquíssimos, reflexões muito profundas, que certamente marcaram aí os nossos estudos
e nossas compreensões. E como uma forma da gente ter uma conclusão, aspectos, pontos, e que seja, no mínimo, né, professor Scaff, para externar angústias e ansiedades com todas essas incertezas que a gente tem, porque a nossa reflexão sobre o futuro não são meras especulações, a gente está vendo o futuro acontecer todo dia, grandes modificações, importantes modificações do que estão se impondo e que levam a modificações na economia e, necessariamente, vão ter modificações nos tributos. E, como protagonistas, estamos aqui para também dar sugestões, ponderações e, no mínimo, levantar os problemas que a gente pode pensar em conjunto sobre como fazer isso melhor. Então, sem mais demoras, eu já vou passar a palavra aqui à Alessandra Vreck. Ou não? A Alessandra? Ah, não veio? Não. Então, vou passar ao Eduardo, que eu tenho certeza que veio, está aqui do meu lado. Para as suas ponderações aí, Eduardo. Mas você não ganhou 5 minutos da Alessandra, não. Então, você pega... Não. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Sendo extremamente breve, temos 5 minutos. Já ligou o cronômetro, vai ser bem cartesiano. Agradeço à professora Adassa pela oportunidade, agradeço ao FUC também. Parabéns a todos pela organização. Eu estive em Lisboa, acompanhei o Fórum ESG, e agora estou na minha praia, que é mais tributação. E assistindo os painéis, o que eu posso tentar trazer de contribuição, né? Acho que o primeiro ponto é o seguinte: quando se fala de futuro da tributação, abordamos muito a questão da economia digital. E me parece que o primeiro grande problema, ou não diria problema, o primeiro grande desafio seria compreender adequadamente o fenômeno. Trago um exemplo. No painel anterior, que teve às 14h, houve a discussão de moedas, criptoativos, e houve a discussão se o termo criptomoeda seria adequado. Chegou-se à conclusão que não, porque de fato não estamos falando de moeda ainda. Temos as iniciativas de Central Bank Digital Currencies, as CBDCs, em que talvez a gente tenha aí realmente criptomoedas, mas hoje não temos moeda. Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de endereçar é a compreensão adequada do fenômeno tecnológico. Pensando aqui em futuro da tributação e economia digital, pensamos que a compreensão adequada nos permitirá, de fato, subsunção do fato à norma, a teoria das classes, etc. Um outro ponto que eu acho muito positivo, que discutimos aqui, é que a ausência de fisicalidade ou a intangibilidade, ela não é um impedimento à incidência das normas. Essa é uma questão que vem sendo construída, e trago aqui a título de exemplo uma frase do nosso atual ministro da Justiça, em que ele disse que o meio digital não é faroeste, ou seja, o meio digital não está fora da incidência, ele é alcançado. O que nós temos, na verdade, me parece, é um problema de eficácia, um problema de enforcement, chegar realmente à pessoa, ou no caso, ao contribuinte, ou aquele que cometeu o delito, etc. Nós temos hoje já, agora eu trago uma experiência brasileira, nós temos como identificar as pessoas que fazem ilícitos no meio digital. Você vai precisar ajuizar uma ação, descobrir se esse IP é um IP compartilhado, é um IP da nova geração, ou um IP antigo, aquele endereço, né, o IP, sendo compartilhado, como que você vai descobrir essa identidade? Vejam que aqui eu trago alguns pontos de óbices pragmáticos. Nós já temos arcabouço legislativo, na minha visão, suficiente para alcançar esses fenômenos desprovidos de fisicalidade. E a título de exemplo, trago também que houve uma alteração no Código Civil brasileiro para incluir como local de exercício da atividade o escritório virtual. A legislação foi alterada, salvo engano, em 2022, mas justamente por precisarmos do enforcement, o Código Civil diz: o local pode ser virtual, mas sendo virtual vai ser então o local do registro, né, ou o endereço do sócio, etc. Ou seja, a própria legislação já demonstra que eu preciso de um nexo com este mundo e pensando no tributário para a alocação da competência tributária. Um ponto que eu gostaria de contribuir aqui para o debate, me parece que podemos aprofundar as reflexões sobre a perspectiva internacional. Sobre a perspectiva internacional, penso aqui em tratados internacionais e qualificação dos rendimentos. Entender se aquilo vai ser royalties, se aquilo vai ser lucro, se eventualmente eu vou classificar isso como outros rendimentos. Eu acho que esse é um ponto importante que precisamos refletir
como a dinâmica de negócios na economia digital traz essas dúvidas de como qualificar determinada situação, como eventualmente um bem imóvel. Vou trazer um exemplo. No metaverso, nunca deveremos pagar imposto predial, porque de fato não estamos falando de um bem imóvel, estamos falando de representações digitais naquele ambiente. Então não vou pagar, no caso do Brasil, não vou pagar IPTU. Uma conclusão óbvia, nesse caso muito estressado. Mas e se eu for desenvolver determinada atividade como inteligência artificial, cuja propriedade intelectual está alocada em determinado país, mas faz uso de um servidor de terceiro? Esse servidor para o CDE já pode ser estabelecimento permanente, mas como que eu vou fazer uma alocação de lucros em relação a esse servidor, que muitas vezes é um grande servidor que é utilizado por diversas empresas? Esse é um ponto de atenção que devemos ter, e sugiro aqui o aprofundamento dos debates. Me restam 30 segundos, e nesses 30 segundos o que eu pretendo dizer prezamos pela neutralidade, ou seja, a tributação não pode produzir um efeito distorsivo a ponto de eu alterar meu modelo de negócio para não pagar mais tributo. A título de exemplo, no Brasil, se eu faço uso de um software as a service, um SaaS, eu vou pagar CID. Mas se eu fizer um uso de um software em download, eu não pago CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. E o que isso significa? Se eu faço uso de uma tecnologia mais antiga, eu vou ter menos tributação, o que é exatamente o contrário que buscamos. Buscamos inovação, mas também sem deixar de lado a correta tributação. 5 minutos e 5 segundos, esse é o que eu gostaria de contribuir com o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. A Jaque está presente? Não. Mas o Jean Paulo eu sei que está presente, então já passo a palavra aí para as suas considerações sobre o debate. Muito obrigado, Luciano. Gostaria de agradecer ao professor José Roberto Afonso pelo convite. Gostaria de agradecer ao ministro Gilmar Mendes pelo convite em nome do IDP. Gostaria de agradecer a Radassa, Migas, Radassa. Gostaria de agradecer ao Celso Corrêa. Muito obrigado pelo convite. O debate foi muito frutífero nos últimos 2 dias, com visões distintas de advogados, de ministros, de economistas, sobre esse fenômeno que é o futuro, as novas tecnologias e como nós nos comportamos com relação a isso. E é interessante documentar, na verdade, não um passado muito distante, mas um passado recente, de como o Brasil vem se comportando com relação a isso. Nós passamos por 2 situações em que o legislador buscou acertar, de uma certa forma, quando começou-se, por exemplo, com a discussão lá em 2009, com relação ao protocolo 21, discussão que acabou julgando pela inconstitucionalidade das mudanças legislativas estaduais, mas acabou culminando uma emenda constitucional, a emenda 87 de 2015, que ampliou o espectro de incidência. A Constituição do Brasil, na época, muito, parafraseando aqui Fernando Pessoa, com um apego muito gorduroso, pelo menos no sistema tributário, a constitucionalidade muito esparsa, muito longa, acabou ampliando a ideia da venda não presencial, acabou, na verdade, albergando as vendas por internet e expandiu a sujeição ativa, passando para os estados de destino das mercadorias que foram comercializadas. O Supremo teve oportunidade de se pautar sobre esse tema e o tema foi resolvido. Tempos depois, a situação mudou novamente. Nós tivemos, inclusive, a professora Mônica, numa palestra aqui, estava comentando sobre a questão das alterações propostas pela Lei Complementar 157 de 2016, que, inclusive, ampliou o streaming. Dentro dessas ampliações, ele teve por bem mudar uma base também, de acordo com as mudanças da tecnologia. Passou-se a alterar a sujeição ativa dos municípios, não só para a sede do estabelecimento que fazia a prestação do serviço de saúde, mas para a residência dos seus consumidores. Só que isso gerou um problema para as prestadoras, para as concessionárias, que precisariam recolher não só na sua sede, mas nos 5.000 municípios do país. A redação veio, automaticamente o Supremo Tribunal Federal suspendeu seus efeitos por falta de densidade legislativa. Essa densidade tentou ser alterada através da Lei Complementar 175, isso já nos idos de 2020, poucos anos depois, mas o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão de
tirar os efeitos desse dispositivo, julgou em inconstitucionalidade recentemente, agora em junho de 2023, na ADI 5835, mas é uma tentativa do legislador, essa fracassada, mas existem tentativas paulatinas do legislador de alterar o ordenamento jurídico de acordo com essas novas tecnologias. Quero crer que com a sua proposta de reforma, nós tenhamos dado um passo bastante importante. O próprio professor José Roberto Afonso, já num texto de 5 anos, em 2018, do ICMS, a crise da fiscalidade e a obsolescência do ICMS, já vinha trazendo esses problemas, já vinha documentando que a estrutura como o ICMS tem hoje, ele está obsoleto. Muitos estados acabam tendo prejuízo, precisando utilizar outras ferramentas. Quero crer que essa reforma, ela seja positiva, ainda com os reparos que ela deva sofrer durante a votação nos próximos dias, mas acredito que a gente siga em caminhos, em passos sólidos para uma tributação mais efetiva, mais tecnológica e mais simplificada e justa, buscando equidade. Eu agradeço imensamente a oportunidade e agradeço vocês ao Congresso. Muito obrigado, Jean. Agora eu passo a palavra à Kátia, para que se pronuncie aí sobre suas ponderações. Obrigada, boa tarde a todos. Eu agradeço a Radassa pelo convite e a todo o pessoal da FIB. Bom, esses 2 dias foram muito enriquecedores, a discussão sobre todos os pontos de vista advindos da economia digital e toda a preocupação em que busca aí a efetividade e o aumento da arrecadação. Mas uma questão que eu tenho colocado aqui como uma reflexão, como contribuinte, é que, além de pensar num aumento da arrecadação, deve-se também buscar um equilíbrio com o orçamento e as despesas públicas, né? Não importa se, na verdade, não houver um equilíbrio entre a arrecadação e os gastos públicos, aí há aí um desequilíbrio para o alcance almejado pela arrecadação. Vê aí que houve um bloqueio da meta orçamentária atual, em que nós contribuintes sofremos aí com cortes de gastos com hospitais e livros eletrônicos. No que diz respeito à inteligência artificial, o uso da inteligência artificial por parte da Receita Federal para também buscar o aumento da arrecadação, esse cruzamento de dados profundo das informações prestadas pelos contribuintes faz com que nós tenhamos que buscar uma efetiva parametrização do meu sistema, de forma com que o meu sistema leia o sistema da Receita Federal. Nós sabemos que o relatório anual da Receita Federal, que foi divulgado ano calendário de 2022, um dos primeiros parâmetros que foi seguido como meta era o cruzamento das informações prestadas pelos contribuintes. Nesse ponto, preocupa-se com essa questão dos encontros de informações, inconsistências e dificuldade dos contribuintes colocar no sistema essa interpretação da legislação, que é muito difícil, e aí gerar diversos autos de infrações e, como consequência, aumento de um contencioso, que muito foi discutido no painel ontem sobre a gestão tributária e a dificuldade em que a administração tem com relação à questão do contencioso. Nesse ponto, aí busca-se, como foi sugerido pelo ministro Gilmar Mendes, a questão de colocar medidas de soluções administrativas antes de ter a autuação fiscal como uma composição entre fisco e contribuinte. Então, é como se fosse um ciclo, né? Essa questão de você querer aumentar a efetividade do sistema para aumentar a arrecadação, você colocar essas informações de uma forma coerente e utilizar a inteligência artificial para que isso se torne efetivo, mas, por um outro lado, aumenta um custo do contribuinte, que eles têm que adotar diversos sistemas e parametrização, aumentando aí a questão do custo, né? O custo Brasil com a questão das informações.
Outro ponto que eu deixei anotado aqui diz respeito à questão da fiscalização 4.0, que é uma consequência dessa análise, com relação à regulamentação do devedor contumaz, que é muito importante para que não tenha colocado como todos os contribuintes sejam considerados sonegadores de impostos. Devo dizer também que não foi colocado, e que eu muito pensei, sobre a questão de regulamentação dos planejamentos tributários, que é o abuso da forma, do direito sobre a forma, os planejamentos tributários considerados abusivos, que busca aí a questão de mitigar a sonegação fiscal nas operações de grandes corporações. Teve, o ano passado, o julgamento pelo Supremo sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN, porém, a decisão ela não solucionou e não dirimiu muitas dúvidas, tanto por parte da Receita quanto por parte dos contribuintes, de que precisa, sim, de uma lei para dirimir e regulamentar o que seria a lavratura do auto de infração, para desconsiderar os negócios jurídicos. Então, feito todas essas amarrações, essas são as minhas colaborações com relação a todos os pontos discutidos. Obrigada. Obrigado, Cátia. Então, já passo também a palavra à Mariana para suas ponderações aí, que nós aguardamos com muita ansiedade. Obrigada, Luciano. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Zé Roberto Afonso, à Daça, pelo convite. Gostaria, inclusive, de dedicar essa minha breve exposição às minhas companheiras do FIB, e também companheiras de luta, a Luciana, a Luísa, a Selene, a Vilma, inclusive, e, enfim, gostaria de partir aqui com algumas reflexões e desafios dos contribuintes e, iniciando isso, eu gostaria, primeiramente, de abordar que é preciso tratar de um contexto, né, que nós estamos inseridos, né, que existe uma crônica tragédia socioeconômica que nós vivenciamos no Brasil. Isso é um fato. E existe uma concentração de renda, no sentido de que quase metade da riqueza que o país tem se concentra a 1% da população, e que deveriam ser os pilares de arrecadação, né? E o direito tributário tem essa função deveria ter e tem essa função de redistribuição de renda, né? E eu gostaria de mencionar aqui um grande jurista, que foi o Carlos Santiago Nino, da Universidade de Oxford, que ele fala que um mau sistema tributário ameaça a democracia, no sentido de que o descrédito das instituições muito reforçado por um discurso midiático, e a escassez de recursos geram essa necessidade de mudança. E o descrédito das instituições nasce justamente porque o contribuinte paga e não sente um retorno. Isso gera um descontentamento e abre precedente para um discurso e para governos com pouco interesse no fortalecimento da democracia, e que muito vem pautado de que não há como manter um Estado justamente pela escassez de recursos. Paralelo a isso, existe uma série de mudanças, como, por exemplo, a própria economia digital, que gera essa necessidade de reflexões jurídico-normativas e de inovações. E aqui eu gostaria de citar um civilista francês do final do século XIX, que se chama Georges Ripert, que ele fala o seguinte: quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. E isso coaduna muito com o que nós vivenciamos. E a legislação tributária, ela precisa ser justa, solidária, ser pautada para desenvolver a nossa nação, diminuir a pobreza, diminuir as desigualdades sociais e regionais. E desde a redemocratização, já foram discutidas e tem propostas de 3 grandes projetos de reforma tributária. Foi feito um estudo pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que nos últimos 34 anos, desde a redemocratização, já foram feitas 7 milhões de normas nessa matéria. Que pessoa de baixa renda,
Que micro, pequena empresa consegue acompanhar essas mudanças? E tudo isso acaba desencadeando insonegação, corrupção, déficit previdenciário, enfim, 1000 problemas que nós já conhecemos, tanto que estamos aqui para discutir e solucionar esses problemas. E se faz importante discutir uma questão que está sendo pautada na reforma tributária sobre o cashback, que é cashback de parte do imposto pago sobre bens e serviços de consumo, né? Isso é um caminho entre a tecnologia de economia digital, a tributação, na busca de uma justiça social compensatória. Teoricamente, isso beneficiaria cerca de 75 milhões de lares, que desses 75 milhões, 72% são negros e 57% são mulheres. Metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, e na grande maioria negras. Isso é importante pautar, porque é a realidade brasileira. E o grande paradoxo do Brasil é que os grupos dominantes são minorias, e os grupos que são chamados de minoria são, na verdade, a maioria da população brasileira. E, então, não pode se deixar de fazer um recorte sobre raça e gênero, porque isso muito diz de perto a realidade, a grande maioria da população. Existe o feminismo, existe a mulher branca que trata o trabalho como um grito de liberdade, mas existe uma questão racial também que permeia, que é a interseccionalidade. Que, enquanto para a mulher o trabalho é um grito de liberdade, para a mulher negra, em grande parte, está ali, o trabalho, na verdade, é uma reprodução da grande maioria da população negra feminina, que são chamados subempregos, que reproduzem uma cultura de um passado esquizofrênico escravagista. Então, existem pautas, existem questões mais vulneráveis que precisam ser abordadas. E eu faço questão de mencionar aqui um artigo escrito pela Fernanda Pacobaíba, que é a atual presidente do FNDE, que foi secretária da Fazenda do Estado do Ceará, que relatou que, numa reunião do CONFAS, o Estado do Ceará foi ali propor para tratar sobre a questão da pobreza menstrual, que era necessário fazer um benefício fiscal em questão de absorventes, porque muitas das mulheres e meninas lidam com a menstruação com palha de milho, jornal e pano. E isso teve uma série de retaliações e foi rechaçada a proposta ali na reunião do CONFAS, com a justificativa de que mulheres da classe alta pagariam o mesmo preço por um absorvente que mulheres de baixa renda, que isso seria um absurdo. Então, foi proposto que, enfim, usaria o cadastro único para fazer essa diferenciação e tudo mais. Na reunião seguinte, foi tratado sobre o benefício fiscal de telha de fibrocimento, que não teve nenhum tipo de retaliação e foi aprovado com a maior facilidade. Então, uma pessoa de baixa renda paga o mesmo preço por uma telha de fibrocimento que um empresário que vai construir um resort em Trancoso. E o título desse artigo é cirúrgico, quando ela diz que a dignidade feminina no Brasil vale menos do que uma telha de fibrocimento. E é assim que são tratadas as mulheres na esfera de poder e do direito tributário. Então, é importante dar essa voz e enxergar que nós vivemos uma grande cegueira em relação às questões de gênero e raça. E, enfim, quero aqui concluir, porque o meu tempo está, né? E dizer que, enfim, nós temos toda essa questão de desigualdade social, temos 36% dos nossos jovens são considerados nem estudam, nem trabalham, vivem numa situação de miséria e marginalidade, sem uma perspectiva de futuro, e toda essa questão da mulher e do gênero, que precisa ser discutida, e que mais importante na reforma tributária que não se discute é que são políticas públicas compensatórias. Políticas públicas compensatórias são importantes porque tiram de situações de urgência, tiram da fome, mas precisa de uma inclusão laborativa. Nós precisamos de uma política pública que seja reparadora, que mude de verdade a vida coletiva. E eu gostaria aqui de citar um pequeno trecho, prometo, pequeno trecho do poema do Ferreira Goulart, que diz que necessita-se cada vez mais desaprender de pensar o pensado para assim poder reinventar o certo pelo errado. E é isso. Muito obrigado, Mariana. São reflexões que a gente tem que permear a todo momento mesmo.
E já passo a palavra a Mitaly. Muito obrigada. É difícil chegar nesse momento depois de 2 dias de debates e trazer aqui algo que ainda não foi abordado, né? Mas ontem a gente estava discutindo sobre disrupção, como se tivéssemos que promover isso no sistema que nós temos hoje. Mas a disrupção ela já existe e ela já vem acontecendo independente da nossa vontade ou não. Hoje as empresas elas buscam o objetivo de facilitar a vida das pessoas e, por isso, elas criam novas soluções, sistemas e mecanismos operacionais de facilitar a vida das pessoas. Nesse ponto, me parece que é importante também, do ponto de vista legislativo, governamental, termos o apoio e a facilidade de operar para melhorar a vida das pessoas. Então, teríamos que ter do governo uma facilidade maior de constituir as operações das empresas e não me parece, nesse momento em que a PEC 45 está sendo votada, que estamos seguindo nesse caminho. E aí eu até tenho um artigo muito bom escrito pelo professor Scaff, que ele publicou recentemente, que diz que seria excelente a PEC 45 ser aprovada agora, mas para uma implementação em um país do passado, em um país que estivesse sendo fundado. Nas conversas que tive aqui durante esse curto tempo em Coimbra também, e com portugueses, né, com contribuintes portugueses, não me parece que todos estejam também satisfeitos com o IVA, que é hoje proposto aqui e que estamos tentando implementar, né, de alguma forma no Brasil. Então, não me parece que seja o caminho adequado, esse que nós estamos seguindo. E aí eu aproveito para fazer até uma conexão com a fala do Eduardo, e é um ponto que não foi tocado aqui ainda. A gente está desenvolvendo sistemas e operações que, será que elas não já estão sendo mesmo abrangidas na nossa legislação? Será que elas não estão sendo alcançadas? Ou qual é o objetivo por trás de não alcançar essas operações no Brasil? Eu lido diariamente com uma questão que é a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, que está tendo uma discussão muito forte, né, agora para a regulamentação. As empresas que hoje operam no Brasil, elas estão sediadas em outros países e, portanto, elas não são abrangidas pela competência tributária brasileira, de forma que o Brasil hoje é um paraíso fiscal para a operação dessas empresas. Teríamos condições de abranger a tributação dessa operação no Brasil? Teríamos. Por que não fazemos isso? A gente depende de uma regulamentação, uma organização legislativa que possa equiparar, adequar essa operação no sistema que a gente já tem hoje, mas que seria abrangido e poderia ser tributado, e muito tributado, uma arrecadação muito expressiva, né, dessa operação que é hoje uma das maiores operações que circulam maior volume financeiro no país. Então, a gente tem condições de adaptação da nossa legislação para as questões atuais. Então, aí eu não estou nem pensando em uma operação futura, é uma operação que já existe hoje. Então, a gente, na verdade, discute aqui de pensar no passado e adequar isso no futuro, trazendo soluções, as melhores soluções e modelos que tivemos no passado e buscando operações futuras. Mas hoje, no presente, já temos condições de adaptação das nossas operações para esse tipo de arrecadação de tributação que se pretende fazer no Brasil por meio da PEC 45, e operações que ainda não estão sendo tributadas, porque não há o objetivo de tributar esse tipo de operação. Então, assim, perda de arrecadação, né, e outras consequências que vivemos lá hoje. Então, o que me parece que é o futuro, né, não buscarmos soluções no passado, não focarmos em criar soluções para o futuro, mas sim adaptarmos o que nós temos hoje, a nossa legislação, que já é aplicado hoje, nas operações que já existem, poderiam ser melhor utilizados até em termos, né, de arrecadação para a melhoria na qualidade de vida das pessoas, que é o objetivo dessas operações novas que estão surgindo aí. Nesse sentido, requer-se um incentivo muito maior em termos de soluções, né, de sistemas para as empresas, o que facilitaria
o controle das informações. A maioria das operações estão sendo hoje via software, via sistemas. O incentivo de transformação digital para que as empresas continuem avançando nesse sentido, né, de ter as suas operações cada vez mais sistêmicas, informativas, facilitaria o controle, que foi comentado aqui, no compartilhamento de informações para investigações, enfim, para acompanhamento fiscalizatório, arrecadatório, de proteção de dados, e estaríamos muito mais envolvidos, enquanto organismos, nas operações futuras do que estamos hoje. Hoje, tentamos não participar tanto desse avanço tecnológico, dessa estrutura nova que está sendo implementada globalmente, porque hoje as relações elas não estão mais limitadas ao seu território, e poderíamos aproveitar isso de uma forma arrecadatória, de uma forma melhor, com melhor controle e melhor segurança jurídica por uma previsibilidade maior, né? A gente já teria aí os números, as informações em mãos, poderíamos ter uma previsibilidade muito maior da economia, da direção daquele tipo de operação, daquelas empresas, em um nível muito mais rápido, com acompanhamento sistêmico. Então, acho que esse assim, de forma ampla, um cenário que a gente vive hoje que não me parece estar sendo discutido agora nessa PEC que está sendo votado. Muito obrigada. Obrigado, Mitali. Realmente, acho que das discussões, a gente tenta ver questões do futuro, mas a gente tem dificuldade de resolver até coisa do passado. E a realidade vão se colocando. A gente, até hoje, não tributa no Brasil locação de bens móveis, porque a gente tenta aplicar, né, o princípio do direito romano, né, essa obrigação de dar, obrigação de fazer, enfim, que não é exatamente uma novidade, né, a locação. E estamos com esses desafios que se impõem, né, produtos que são gratuitos, o Gmail, né, o WhatsApp, Facebook, Instagram, mas, na realidade, não são gratuitos. É porque o produto não é o software, somos nós, são as nossas informações que são colocadas para outros serviços que são pontuados. Mas, enfim, eu acho que tudo isso foi permeado nas discussões, e agora eu queria passar a palavra à Raquel para suas considerações e ponderações aí sobre tudo que foi discutido aqui no nosso fórum. Boa noite. Primeiramente, agradecer o FIB pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando. Eu gostaria de trazer algumas considerações sobre o ponto de vista do direito penal, sobre algumas questões que foram tratadas ao longo do dia. Começando pela ponderação que a professora Matilde fez no primeiro painel, eu acho que do fórum, no seguinte sentido: a gente está muito preocupado com a arrecadação, e a gente viu isso ao longo de todos esses dias, e muitas vezes a gente esquece que a política fiscal ela também tem que levar em consideração as despesas. E a gente vê isso na realidade do Brasil, que muitas vezes a preocupação com a arrecadação ela é tão grande que você chega a utilizar o direito penal, que deveria ser a última ratio, então é a última situação a que você pode recorrer, como uma ajuda na arrecadação, antes mesmo da gente olhar para a parte das despesas. Então, a gente nem analisou a parte das despesas e já estamos lançando mão do direito penal, muitas vezes como forma de coerção tributária, e isso é uma situação que eu entendo que é bastante grave e que a gente deve analisar. E como que a gente observa isso na prática? Muitas vezes, até nem é uma questão legislativa. A gente vê uma questão política de modificação, às vezes, da jurisprudência, de forma desfavorável ao contribuinte, nesse intuito, às vezes, de aumentar a arrecadação. Então, não estou nem falando da hipótese, por exemplo, vamos mudar a questão do voto de qualidade no CARF. Isso é uma questão de política legislativa, é uma opção do legislador. Ele tem o direito de fazer, ele faz, ele muda, ele vai e ele volta. Ok. Agora, quando a gente tem esse tipo de mudança na jurisprudência, eu penso que é um pouco mais delicado, porque se torna um entendimento casuísta, às vezes é uma situação muito específica, mas ela gera um precedente. E esse precedente, ao invés de ele ser aplicado, às vezes, só aos grandes sonegadores, aos devedores contumazes, que a gente ainda não sabe quais são eles, né, Kátia? Eles são aplicados aos contribuintes normais, como todos nós, que estamos sujeitos, eventualmente, a ter que atrasar um imposto.
a Luciana estava falando, a Mariana falando da questão de gênero. A gente sabe a dificuldade que é estar 100% em dia com os nossos impostos, principalmente as famílias mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis. Então, se você tem esse precedente, pensando numa situação bem pontual, ele vale para os contribuintes que também não são enquadrados como grandes sonegadores, ou como grandes organizações criminosas, ou como devedores contumazes. Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo que a gente pode citar. Quando o Supremo, em 2019, decidiu, num recurso em habeas corpus, fixou uma tese de que o ICMS declarado e não pago constitui crime, em tese, o Supremo fez isso. Então, num recurso em habeas corpus, teoricamente, é a defesa máxima da pessoa que está sendo penalizada. O Supremo define a possibilidade de que um imposto declarado e não pago possa constituir um crime. O que ele está fazendo? Política fiscal, provavelmente naquele momento a gente tinha alguma situação política que justificasse essa mudança de postura, mas é uma situação que impacta o contribuinte normal, o contribuinte comum. Então, essas coisas a gente precisa ter um pouco de cuidado. Então, por exemplo, mesmo quando o Supremo tem posições boas ao contribuinte, súmula vinculante 24, você só pode iniciar o procedimento de investigação quando tem o lançamento definitivo do tributo. Mas o próprio Supremo tem mitigado o entendimento dessa súmula. E um dos exemplos o Supremo entende que você tem uma investigação sobre crime de lavagem de dinheiro. Mesmo que o crime antecedente da lavagem de dinheiro seja um crime tributário e não esteja constituído, ou seja, você ainda não tem crime, você pode processar e investigar pela lavagem de dinheiro. Então, essas políticas, esses entendimentos, eles se tornam formas de coerção, porque ninguém quer ser alvo de processo penal. Ninguém quer ser alvo de ação penal. E isso acaba, na verdade, não sei se pode se parecer, de repente, que isso incentive a arrecadação. Estou com medo, vou pagar. Mas, na verdade, isso pode acabar espantando investimentos. Então, você não tem segurança jurídica, você não sabe o que é devedor contumaz, você não sabe o que a Receita entende que é um devedor contumaz. Então, você não tem a segurança jurídica, você não quer investir no país. Isso faz parte do custo, né, do nosso país. E uma outra situação que eu gostaria de pontuar também é que, no painel sobre a inteligência artificial, os dados da Receita, e que a Receita não acessa o Facebook do professor, enfim... Não sei se é verdade, mas a gente tem um problema sério com a questão dos dados, principalmente se a gente leva em consideração o direito penal, porque, fora a questão dos dados especificamente, no direito penal, se você acessa o dado da pessoa e você tem toda aquela informação fiscal e você tem aquela possibilidade toda de atingir essas observações, esses dados, essas informações, você tem que conseguir provar a legitimidade, a idoneidade, a rigidez daqueles dados, daquelas informações que você obteve. E até que ponto o uso da inteligência artificial, dos sistemas utilizados pela Receita, e aí se aplica também ao COAF, até que ponto eu consigo saber quais foram os algoritmos utilizados, a tecnologia efetivamente empregada, como que eu controlo a legitimidade daqueles dados que se utilizaram e que vão servir como prova para condenar alguém. Então, eu acho que isso é uma outra questão que precisa ser analisada. O secretário da Receita mencionou que a maioria dos sistemas são criados dentro da própria Receita. Então, a gente quer saber, passo a passo, dos algoritmos, como que essas informações são acessadas, como elas são compartilhadas, se, de fato, ninguém acessou o Facebook do professor, porque isso faz toda a diferença no direito penal, principalmente. Assim. E, por fim, são só esses pontos, assim, com base no direito penal. Agradecer mais uma vez todos os meus colegas, a plateia, o professor José Afonso e o FIB. Obrigada. Nós temos a oportunidade de colocar à plateia também as suas considerações, conclusões, até anseios e angústias, para quem quiser se manifestar. Professora Matilde. Muito obrigada. Mais do que uma conclusão, é um pouco indo ao encontro daquilo que estava a dizer há pouco. Há uma decisão, e que foi pontuada aqui também na faculdade, na altura, pelo presidente do nosso Tribunal Constitucional, professor, agora falta-me o nome,
Esta é uma falha grave, não é? Penalista, daqui a pouco já me hei de lembrar, em que, havendo obrigatoriedade do contribuinte de prestar toda a informação necessária à autoridade tributária e de declarar rendimentos, incluindo rendimentos ilícitos, professor Costa Andrade, que me haveria de lembrar, se havia uma norma que obrigava a autoridade tributária a comunicar ao Ministério Público para iniciar procedimento criminal para determinação depois e punição do ilícito penal, caso ele efetivamente tivesse existido. E o que o senhor professor disse numa conferência, que eu fiquei a olhar para ele e pensei, isto não faz sentido. Depois fiquei a pensar, se ele está a dizer faz sentido, e depois, tempo depois, faz muito sentido. Ou seja, esta obrigatoriedade e a possibilidade que o direito fiscal tem de exigir do contribuinte colaboração até um determinado limite, dentro do princípio da proporcionalidade e sem ferir direitos, liberdades e garantias, nomeadamente os direitos, liberdades e garantias de segunda geração, não pode depois ser comunicada para efeitos de aplicação de sanções penais. Porque ao arguido cabe o direito de não contribuir para a sua condenação. E tem que haver aqui uma clivagem, direito fiscal, colaboração com limites, direito penal está completamente afastado, porque se eu fisco quero poder tributar, limites também, imanentes e não só imanentes, o direito penal é outro ramo, tem que fazer a sua investigação autónoma. Eu comentava aqui com um colega do lado que, bom, a autoridade tributária pode não ter ido ver a página de Facebook, mas o funcionário da autoridade tributária, se calhar, foi lá fazer uma espreitadelinha. Bom, é só este comentário. Muito obrigada. Valeu. Daniel? Bom, é excelente esse painel agora no final. Acho que deu um envelopamento muito bacana de várias ideias que foram trazidas ao longo de tudo isso. Me parece que, de novo, o que eu vejo de fundo na fala que conecta tudo que vocês estão falando, cada qual à sua maneira, é uma preocupação com os instrumentos que vão permitir a realização pragmática de diversos ideais, desde questões raciais, feministas, tecnológicas. E quando eu olho para essa questão instrumental, me parece que esse ideal de incidência automática infalível, seja para as perspectivas regulatórias ou tributárias, volta para o instrumento que é tecnologia. E o Brasil é um exemplo muito feliz, né, de digitalização em todos os níveis. Alô? Desde o Pix até o Drex, meios de pagamento. Então, como que vocês enxergam nas suas respectivas ideias e conectando com o que a professora estava colocando, né? A autoridade pode não olhar, mas será que o funcionário não olha? Como que ficam os dados? Né? Na perspectiva de globalização, porque me parece que você vai tendo um apagamento das linhas de soberania. Né? Então, você vai falar, a pessoa que teve o dado analisado ela é brasileira, mas isso foi analisado no contexto do FATCA, que é uma legislação com aplicação nitidamente extraterritorial, para qualificar um rendimento que ela recebeu de uma fonte na Espanha. Então, no final do dia, nessa internacionalização e no contexto dessas tecnologias, como que vocês enxergam, né, a atração para alguém, afinal, dizer o que é isso que está acontecendo? Né? Então, esse é um ponto que me preocupa. A OCDE vem discutindo há bastante tempo, mas me parece que não logrou êxito em solucionar. Obrigada. Não, aqui eu queria só seguir a provocação trazida pelo Eduardo, né, que ele falou do tema de CIDs, e que eu acho que também a mesa anterior falou um pouco, né, sobre os novos modelos de negócio e, às vezes, o receio, né, de enquadramentos tributários que muitas vezes já não são adequados para os tratamentos tradicionais e imagina, né, para os novos modelos, né, que a gente está fugindo. Então, é uma provocação que vale não só para os novos modelos de negócio, mas também para os setores tradicionais, onde algumas tributações foram criadas para políticas públicas, mas às vezes não são a tributação mais adequada, trazendo, por exemplo, aqui o setor que eu represento, né, que é o de telecomunicações, nos quais a gente tem duas CIDs, Ciniteles, né, para a produção de audiovisual, sendo que o nosso setor hoje não produz audiovisual, e também CFRP para radiodifusão pública. Então, a gente aqui discute, né, os novos modelos buscando não serem enquadrados em tributações, que é uma discussão totalmente legítima de mercado, mas também é importante sobre como é importante ser revisitada também a Constituição de tributos atuais para o futuro, de fato, da tributação ser mais justa e adequada. Obrigada.
Boa noite a todos. Esse debate que nós temos feito durante esses dias, ele ocorre de uma forma muito relevante, no momento certo. Nós chegamos naquela escala que o mundo digital já não pode ser considerado um faroeste. Precisa ser, obviamente, regulado. E a tributação está envolvida nisso. E o aspecto que me chama muito a atenção e que foi discutido, falamos de algoritmos, falamos se a Secretaria de Fazenda olha os nossos Facebooks e WhatsApps e outros do gênero, só que nós não sabemos quais são os algoritmos, os critérios dos algoritmos. E nós sabemos, todos aqui já estão bem habituados, que os algoritmos seguem os mesmos defeitos de seus criadores. Preconceitos, de tudo que é tipo de natureza, olhares, e eles vão aprendendo como uma criança em um ambiente, usando machine learning, em um ambiente de preconceitos. Muitas vezes, seus criadores, a gente já tem alguns exemplos estudados pela própria academia, mesmo no Brasil. E quando o secretário de Fazenda, o secretário da Receita Federal, fala que nós trabalhamos num e que são buscados algoritmos ali, nós não temos noção de quais critérios foram utilizados. E o importante, observem, esse tipo de evento e outras pressões, da mesma forma fizeram com que a PGFN, recentemente no Brasil, a Procuradoria da Fazenda Nacional, começasse a abrir o algoritmo para as transações, para a efetividade para a capacidade de pagamento para fins das transações automáticas. Ou seja, eventos como esse, que discutem esse tipo de matéria, que auxiliam na própria transparência, porque qual foi o devido processo legal obedecido na utilização de um algoritmo para me sortear, ou que não vai mais sorteio, porque se fosse sorteio é o acaso, e nesse caso não é mais o acaso. E seria isso. Será que se a gente está falando de transparência de algoritmo, essa falha não é uma falha do próprio devido processo legal? Ou seja, que é um dos valores mais ressaltados, mais batalhados em toda a história da democracia. E é o questionamento que eu chego novamente e coloco para as futuras discussões. Obrigado, gente. Tá falando. Não, em apenas um minuto, o que me parece que todos esses discursos têm em comum, de todos os colegas e as colegas, vivemos uma crise de eficácia. Uma crise de eficácia do direito. Em que sentido? E acho que é uma perspectiva histórica. Por exemplo, a questão do contencioso no Brasil. A juíza da execução fiscal para cobrar. Não se consegue arrecadar. O que vem, então? A possibilidade de protestar uma certidão endividativa. Eu incomodo o devedor. Eu vou com o penal, eu incomodo essa pessoa para, aí sim, conseguir arrecadar. Como a colega Mariana pontuou. Estamos pensando em políticas públicas, e o expositor anterior também falou, estamos falando em cashback em 4 linhas. A ideia é excelente, mas acho que a gente vive, eventualmente, uma crise de eficácia, a eficácia de saber como que esses algoritmos são obtidos, a eficácia de destinação das contribuições, como a colega pontuou, a questão do FUST, que saiu até relatório do TCU, demonstrando que 98% mais ou menos dos valores arrecadados eram destinados a outras finalidades que não eram a universalização do serviço de telecomunicação. Então, me parece que estamos discutindo o futuro da tributação e, se olharmos para o passado, vivemos uma constante crise de eficácia. E qual que é o problema da crise de eficácia atual, 4.0, na minha visão? A eficácia tecnológica ela é muito rápida. Você faz uma transação com criptoativo, a pessoa do outro lado já recebeu. Você já passou esse problema do SWIFT. E aí o que precisamos fazer? É justamente isso que estamos discutindo. É tentar solucionar essa crise de eficácia. Não vejo como uma solução única. Não acho que
agentes públicos e agentes privados estejam em posições antagônicas, eu acho que estão em posições harmônicas, a partir do momento que a gente tem até uma questão de uma eficácia a partir de uma perspectiva de cooperative compliance, uma transação, eventualmente agora, por exemplo, o Secretaria de Estado da Fazenda do São Paulo, em que a pessoa é intimada para eventualmente corrigir os seus equívocos, para não sofrer um auto de infração. Eu acho que, se eu pudesse tentar resumir aqui, as nossas discussões seria essa: a eficácia tanto no desenho de políticas públicas, quanto na aplicação da legislação já em vigor. Com relação à questão do tratamento dos dados, que foi pontuado aqui na plateia, o que eu tenho que comentar é que precisa ser observada a Lei Geral de Proteção de Dados e que ela é soberana aqui, sob o ponto de vista constitucional, e que ela se sobrepõe à questão da extraterritorialidade. Então, até tem um artigo específico falando que a União, estados e municípios devem se submeter à norma. Então, a preocupação também é essa, com relação ao recebimento e tratamento desses dados, em observância à lei, porque ela é relativamente nova e ainda não ela é aplicável, mas existem as disciplinas e sanções que estão previstas na lei que sequer ainda aconteceram. Então, isso é um ponto específico para ser levado em consideração. Bom, agradeço muito. Dr. Rachid, quer falar também? Obrigado. Preocupa ainda, né? Porque eu ia complementar só, Dr. Rachid, mas preciso pegar o gancho. Ainda impacta em mim a fala do professor Alberto Barreis, de que a tendência natural da Receita é se tornar o maior centro de informações do mundo, mais do que a CIA, mais do que qualquer um. É um pouco inevitável da economia de plataforma, assim como uma rede social acaba sendo uma tendência ao monopólio, porque atrai todo mundo, você não vai ter várias redes sociais, você acaba enxugando, também a Receita vai ficar com esse excesso de informações, e da mesma forma que nas redes sociais dá um microfone a qualquer um, a gente fala, né, qualquer idiota hoje tem um grande microfone que fala na praça pública, mas também acaba com anonimato, que de certa forma a gente estava acostumado, e que estamos vendo que esse excesso de informações. Mas, enfim, só para levantar a bola aí, professor Rachid, para o senhor cortar. Professor Luciano, muito obrigado. Quebrando o protocolo, 2 minutinhos. Eu saí da Receita, mas a Receita não saiu de mim. Eu acho que tem esse ponto. Como a Receita Federal foi citada, professor Scarfe, eu acho que... Não, é só um ponto aqui. A primeira questão que veio, a questão do direito penal e o administrativo, eu concordo com a professora Matilde, são fatos distintos. Outra questão aí envolvendo a inteligência artificial. Como eu comentei, a inteligência artificial na gestão tributária é uma ferramenta, ela não é um fim a si mesmo, né? Então, com essa ferramenta, uma vez identificado, né, um determinado fato, identificado, tem que buscar a prova desse fato. Então, não é mediante algoritmo, opa, está aqui o auto de infração porque eu cacei, de forma alguma. Né? Nós temos que ir na busca do fato, né? na busca da prova, melhor dizendo. Né? Aqui foi colocada a questão do Data Lake. Como é que era antigamente? Né? Os dados são depositados no SERPRO. Mas qualquer apuração especial que tenha que ser feita, eu traço parâmetros, os algoritmos, eu traço parâmetros e o SERPRO rodava. Isso custava dinheiro, era muita grana, o SERPRO cobra. Aí, o que foi feito? Internamente, fizemos um grande banco de dados e, com as novas tecnologias, porque tudo custa dinheiro, armazenar e tal, com as novas tecnologias foram colocados no Data Lake. E aí, internamente, nós podemos traçar parâmetros e selecionar contribuintes e tudo mais. A LGPD está garantida. Inclusive, na própria lei, a menção a fisco está preservada, que era uma preocupação quando ali saiu. Então, é só para colocar assim, é importante.
a inteligência artificial é importante, ajuda na seleção de contribuintes, mas não é elemento de prova. Então, olhar o Facebook, a inteligência olha de todos nós, fica olhando, não tem problema. Ah, o professor Luciano com aquela embarcação, disse dele. Pronto, é isso. Agora vai ter que buscar essa embarcação efetivamente é dele, etc, etc. Desculpa, Luciano. Tá. Professor Jean. Agradeço. Com só uma ponderação final sobre a ponderação da professora Matilde e do professor Rachid, é interessante enaltecer a posição e o trabalho do Estado de São Paulo dentro desse escopo específico de um agrupamento junto do GAECO, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, juntamente com a Secretaria da Fazenda, que tem feito um trabalho justamente de fazer o reconhecimento dessas operações. O Ministério Público de São Paulo, inclusive, divulgou, no começo desse ano, dados de 2021, uma recuperação de aproximadamente 900 milhões de reais, documentando o que recuperou de ativos, de patrimônio, através da investigação de 22 grupos econômicos que eram voltados especificamente para a prática de crimes. O Ministério Público deixando muito claro que não se perseguia o mero inadimplente, mas que utilizava a empresa como escudo, como uma força, como uma tentativa, inclusive, de utilizar em conjunto a Força Penal e a Secretaria da Fazenda, talvez buscando aquilo que o próprio professor Scaff ponderou da necessidade de uma inteligência tributária para, eventualmente, tirar do jogo esses contribuintes maldosos que utilizam ferramentas de uma forma espúria para tentar se evadir da carga tributária. Muito obrigado, Luciano, pela oportunidade, pela palavra. Muito obrigado a todos. Bom, não havendo mais quem queira se manifestar, como programa de casamento, né? Declaro encerrado aí o painel, agradecendo a todos, inclusive a ilustre plateia, que aumentou e melhorou muito o debate aqui, esse fórum. Eu acho que o objetivo central da ideia, né, professor Hadas, que teve o professor Celso, o Zé Roberto, foi plenamente satisfeito com um debate de altíssimo nível. E eu agradeço não só aos membros do painel aqui, mas a todos que puderam assistir e contribuir aí com todo essa conversa, esse debate, no mínimo essa troca de angústias, né, que nos permeiam. Muito obrigado e uma boa noite a todos.